Meus irmãos, o tema desta noite é aquele que está na tela, o avivamento que precisamos. Antigamente ele dizia de que precisamos, mas acabaram com o de, hoje é que precisamos. Então, o avivamento que precisamos e que Deus deseja. Eu quero pedir a reprodução de dois textos, já lembrados neste dia, especialmente o primeiro, Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. E depois nós vamos ler Salmo 85:6. Reparem o que diz o profeta Abacuque, neste que é um verdadeiro salmo. O capítulo 3 de Abacuque é um salmo, com toda a beleza de um salmo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, isto é, fiquei apavorado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Seu povo havia sido levado cativo, com maldade, e um povo estranho e cruel havia feito isso, que era o povo caldeu. E Abacuque fica aborrecido, mas como, Senhor, pode acontecer isso, um povo ímpio castigar o teu povo? Fique tranquilo, Abacuque, esse povo também será castigado, e haverá o castigo para esse povo, e os persas vão derrotar os caldeus, que haviam vencido o Egito na batalha de Carquemes, em 605 a.C., Eles haviam crescido, mas os reinos se levantam e ruem. É assim na história. Deus é o soberano do universo. Todos os reinos estão sob a visão de Deus. Deus quer consolar Abacuque, mas o seu povo está cativo, estará cativo na Babilônia. Ele então pede isto, pede uma nova vida. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Clama-se em todo o mundo por um despertar espiritual do povo de Deus, a repetir mutatis mutandis, isto é, mudando-se o que deve ser mudado, as palavras do profeta Abacuque e a do salmista. A de Abacuque já lemos, e o que diz o salmo que nós indicamos, 85:6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Não tornarás a vivificar-nos. Interessante que é o mesmo verbo usado em Abacuque e usado no Salmo. O verbo haya em hebraico, que significa viver, avivar, conservar com vida ou em vida, guardar, restaurar a vida, salvar a vida, vivificar, sarar, remover ou renovar, ressuscitar, renascer, conservar. Tudo isso está dentro desse conceito de avivar, tanto em Abacuque como no Salmo. Mas o versículo anterior, o versículo diz: estarás para sempre irado contra nós. Meus irmãos, Deus deve estar irado conosco, porque nós conhecemos o Evangelho tintim por tintim. Nós hoje temos a Bíblia, e muitas Bíblias. Eu tenho na minha casa umas 80 Bíblias, em português umas, em outras línguas outras. Todo mundo tem mais de uma Bíblia. Então, só que temos e não lemos. Há um analfabetismo bíblico hoje nas igrejas. Deus nos deu a sua palavra, Deus permitiu a conservação dela, Deus permitiu a tradução dela, que chega às mãos de toda a gente, mas nós não lemos, nós não conhecemos. E Jesus está a dizer-nos, como disse às autoridades religiosas de Israel: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A verdade é esta. Meus irmãos, como precisamos de um avivamento.
estarás para sempre irado contra nós, estenderás a tua ira a todas as gerações. Meus irmãos, a minha primeira proposição nesta noite é que é necessário um avivamento espiritual genuíno. Eu uso necessário aí em sentido metafísico. Necessário não é o que é preciso, é o que não pode não ser. Ou há um avivamento, ou a igreja desaparecerá da face da terra. A igreja será o sal que perdeu o sabor, é a luz que se apagou. Então é necessário um avivamento. O pastor Dami Ferreira, que trabalhou aqui em São Paulo e escreveu um livro sobre o avivamento, ele diz o seguinte: as evidências de que é necessário um avivamento: há insatisfação espiritual, há uma busca de novas experiências espirituais. Há pessoas que vivem de emoções e de novas experiências. Há um mundanismo nas igrejas, verdadeiro tsunami de mundanismo, pecado generalizado e falta de disciplina. Há desinteresse pela Bíblia, há cultos barulhentos, com música estridente, há uma ênfase no emocionalismo e perda da verdadeira espiritualidade. Parece que se mede hoje a eficácia dos cultos pelos decibéis e não pela transformação de vida. Quanto mais barulho, mais espiritualidade. Há famílias e lares em crise, com um grande número de crentes divorciados, separados, casamentos que não duram, gente que promete amar até que a morte o separe do seu cônjuge. Essa gente está brincando de casamento, casa hoje para desmanchar o casamento amanhã. Deus não se agrada disso, Deus odeia o divórcio. Então nós precisamos de tratar a Bíblia incisivamente, objetivamente. Lógico que Deus é misericordioso. Se você é divorciado, você casou de novo, Deus vai na sua misericórdia abençoá-lo. Mas que não foi vontade original de Deus, não foi não. O divórcio foi na história bíblica uma permissão, mas não uma declaração da vontade do Senhor. A Bíblia diz claramente: eu odeio o divórcio. Então vejam, a ausência de conduta cristã genuína. O cristão é dupla face, é como o Januário. Janus, vocês sabem, era uma divindade mitológica que tinha dois rostos. Com um olhava para frente, com outro para trás. Por isso que o mês de janeiro recebeu o nome de janeiro, Januário, porque ele olha para o ano passado, para dezembro, e olha para o ano futuro. Então Januário, a crente Januário, a crente de duas faces, que vive olhando para trás e para frente, como o povo de Israel no deserto. Que saudade das panelas de carne do Egito, que fartura, ninguém se lembrava das pancadas, da servidão, da desgraça. Os crentes estão lembrando o mundo, querendo voltar para lá. Por que Moisés nos libertou? Bem que podíamos morrer lá, uma morte digna, não uma morte nesse deserto. Essa comida nos está enjoada, o maná. Maná que ninguém sabe o que era, porque a palavra maná é uma pergunta. Maná, que é? Ou mané em hebraico. O alimento tem esse nome porque ninguém sabe a sua substância, uma substância estranha. Porque se não fosse colhida antes de o sol nascer, ao incidir o sol sobre ele, desmancharia. Mas ao mesmo tempo podia ser assado, cozido. Não dá para entender. Pergunta mesmo, que é isso? Pois Deus deu esse maná com todos os nutrientes, proteína, vitamina, sais minerais. O povo robusto, Moisés chegou ao fim de sua vida e chamado ao céu com plena visão, com muita saúde. Caleb também. Caleb tinha tanta coragem que pediu a Josué: olha, eu quero que você me dê Hebron. Era
a terra de gigantes. Ele quis enfrentar Hebrom. Ah, o alimento do céu. Ah, maná, esse é bom. Esse é bom, ninguém engordava. Não, porque todo mundo caminhando no deserto. O único povo que não engorda é o povo francês. A gente pede um prato, vem aquele prato miudinho, e a gente come e tem que se dizer satisfeito, estou satisfeito. Houve um brasileiro que foi a Paris e pediu um prato, comeu, aí chamou o garçom e pediu bis, que era o outro prato, o mesmo alimento. Meia hora não vinha nada. Chamou o garçom, eu pedi o prato, o mesmo prato, bis. Ele foi lá dentro, chamou o chefe. Veio o chefe solenemente e disse: o senhor não ficou satisfeito com o prato que eu preparei? Escandalizado. Então, se você for a Paris, não caia na tolice de pedir bis, de pedir dobro de comida. Coma a comidinha, você vai manter a sua elegância, entende? Você ficará sarado, ou a senhora ficará sarada. Não faça tolice. Era como o maná. O maná, provisão de Deus. Nós temos rejeitado este maná aqui. Temos comido comida do mundo, comida ruim, que adoece, que embrutece, que animaliza. E nós precisamos da palavra de Deus que alimenta. Jesus disse que o verdadeiro pão que veio do céu é Ele. E a sua palavra também. Por isso que Jesus respondeu a Satanás, quando estava a tentá-lo no monte da quarentena: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bem, meus irmãos, vivemos num mundo assim. Há uma falta de amor fraternal, de comunhão entre os irmãos. Não me refiro à igreja do Brooklyn. Eu estou falando das igrejas em geral, por onde tenho andado. Há uma falta de ênfase na vida de oração, tanto individual como coletiva. E eu acrescento a essa lista do pastor Dami Ferreira: há um avassalador materialismo, em que a pessoa vale pelo que tem. A tecnologia produz, a propaganda mexe pelos nossos olhos, e nós sentimos uma compulsão de comprar. Uma mulher uma vez perguntou a um pastor: pastor, eu tenho 100 pares de sapato. Ele disse: eu não sabia que a senhora era uma centopeia. Porque só quem tivesse 100 pés precisaria, né? Aliás, 100 pés precisaria de 200, né? Mas 2 pés. Na verdade, nós estamos enchendo a casa de coisas. Todos nós temos coisa demais em casa. Se você for ver direitinho, há roupas em seu guarda-roupa que você não usa há 2, há 3 anos. Por que você não dá isso? Para quem não tem. Eu estou falando a homens e mulheres, mais as mulheres naturalmente. Mas você tem roupas que precisa dispor. A gente que não tem. Gente que mora miseravelmente em casebres. Gente que tem uma roupa feinha, velhinha, às vezes rasgada. Como precisamos ter o amor de Deus. A distribuir, não roupa ruim. A coisa rasgada não, jogue fora. Mas a roupa que você não usa, está sã, passa adiante. É o que devemos fazer. Então há um consumismo, materialismo. E mais ainda, há uma substituição da ética pela estética. Então quando a gente pergunta como foi o culto, dizem foi lindo. Os cânticos maravilhosos. Não é a palavra de Deus me impactou. Eu resolvi tomar uma nova decisão. Não, o culto foi lindo. Então, o que há hoje de reação ao culto é estético e não ético. Não há um genuíno encontro com Deus. Eu estou falando na generalidade, não estou falando da Igreja Batista do Brooklyn. Eu estou falando também da sua igreja, você que está em casa, assistindo, participando deste culto, não só assistindo.
mas também a situação geral do ministério pastoral. Quantos têm considerado o ministério como rotina enfadonha, ou estão a tratá-lo como mera profissão? Há pouca criatividade e falta de êxito, no sentido de frutos, no ministério pastoral, por parte de muitos. Há uma adoração aos números, aos algarismos. Há um sonho de se criar igrejas de milhares de membros. A igreja se torna uma empresa. É a igreja S.A. Há um livro com esse título. A igreja deixa de ser uma comunidade de gente que se ama, de família de Deus. É aquela comunidade enorme. E o pastor é o chefe, é o CEO. Não é essa a vontade de Deus, não. Eu estive num congresso de missiologia urbana, anos atrás, em Pattaya, na Tailândia. E a conclusão do nosso congresso, eu representei São Paulo. Todas as igrejas evangélicas de São Paulo, eu representei. Levei um trabalho para o congresso. E a conclusão do congresso é de que não é o ideal igrejas grandes demais. Por exemplo, 10 igrejas de 500 membros, bem preparados, bem doutrinados, bem treinados na evangelização e nas missões, impactam muito mais uma cidade do que uma igreja de 5.000 membros. Então precisamos de igrejas menores, mas que lutam. Vejam, o exército ucraniano, menor, muito menor do que o russo. A Rússia não está conseguindo vencer. Eles pensavam em alguns dias, jamais de mês. Então gente bem preparada luta. E nós precisamos de igrejas bem preparadas para a batalha espiritual. Então precisamos de compreender isto. Meus irmãos, eu preciso de correr. Eu sei que muitos vieram esforçando-se para estar aqui. É um verdadeiro estudo que eu tenho aqui, não é meramente uma mensagem. Eu não sei se vocês me permitiriam falar mais 2 horas. Eu gostaria. Se eu beber um copo d'água, por exemplo, se me der, eu falo mais 1 hora, entendeu? O copo d'água me dá energia para falar. Mas há uma incidência alarmante de problemas morais na vida de pastores. Há suicídios, por exemplo, entre os pastores. Há falta de estímulo para o ministério de dedicação exclusiva. Ademais, assim como no tempo de Campbell, ele escreveu: porque a maldade aberta, grande desafiante em todos os lugares, a mornidão tem destruído o poder espiritual de muitos crentes e muitas igrejas. O mundo perdido não está a incomodar-nos a nós cristãos. E também sabemos que a salvação de pecadores constitui o objetivo maior do cristianismo, pois é o que mais promove a glória de Deus. O senhor quer mais 1 hora? Ele é o culpado, então. Vou deixar aqui para falar 1 hora depois de haver falado 1. Aí será mais 1. Vejam, meus irmãos, certa vez Billy Graham perguntou a um professor universitário qual seria a maior necessidade de nosso tempo. Ao que o professor respondeu: incontinente. Eu poderia, reverendo, dar-lhe uma porção de respostas, desde a diminuição da carga de impostos ao desarmamento das populações e dos povos. Posso surpreendê-lo, porque não sou homem religioso, disse o professor, mas eu creio que a maior necessidade do mundo hoje é de um despertamento espiritual que restaure a moral individual e coletiva e a integridade de toda a nação. Um professor universitário não crente reconheceu isso. Mas nós devemos atentar para a essência do avivamento bíblico, que é o avivamento bíblico, isto é, de acordo com a Bíblia. O avivamento não é mera agitação humana, emocionalismo levado a uma expressão superlativa. Não é isso. O avivamento não é obra humana,
não fabricamos avivamento, não provocamos um avivamento, mas atentemos para a palavra de Deus em 2º livro de Crônicas 7, 13 e 14. Vamos ler esses versículos que lemos hoje de manhã, que foram lidos aqui. Veja só o que diz Deus a Salomão, na inauguração do templo grande que ele construiu com materiais amealhados por Davi, que sonhava em construir um templo para o Senhor. Deus diz o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí está o que é o avivamento. O avivamento é o reconhecimento de que as coisas estão ruins. A realidade é sombria, é triste. Então precisamos arrepender-nos de nossos pecados, precisamos de buscar o Senhor, de confessar os nossos pecados, de abandonar nossos pecados. Aí o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados. O Senhor sarará a nossa terra. Vejam que o avivamento alcança o país inteiro. E como o Brasil precisa de um avivamento. Não precisa, gente? Que confusão. As igrejas, alguns líderes dando um mau testemunho. Coisa triste. Nós pastores ficamos até envergonhados quando ouvimos certas notícias. Pastores. Bem, o avivamento é obra produzida por Deus, mas que nós buscamos em oração. Nós podemos sim e devemos dar oportunidade a que o avivamento ocorra, produzido por Deus, como lembra Carlton Booth. Só Deus pode provocar o interesse, só Deus pode avivar a consciência de um povo, só Deus pode gerar intensa fome espiritual. Isso é avivamento, fome espiritual. Há um fastio em nossas igrejas, fastio da palavra, fastio de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Nós devemos buscar exemplos bíblicos e frutos de um verdadeiro avivamento. A Bíblia não só ensina o que fazer, mas mostra o que deve ser feito e mostra os frutos do que se faz bem feito, segundo a vontade divina. Reparem o seguinte: no Santo Livro nós encontramos diversos momentos abençoados que poderíamos denominar avivamentos ou despertamentos, ou despertares. Não existe a palavra despertamento em português, é uma invenção nossa, é o despertar. Despertar pode ser tanto substantivo como verbo. O verbo despertar e o substantivo despertar. Pois bem, o que vamos destacar? Vamos pensar no avivamento de uma família. Gênesis 35, de 1 a 7. Meus irmãos, uma história muito triste, a história da família Jacó. Uma filha deflorada, os irmãos dela resolvem matar o causador desse pecado, dessa tragédia na vida familiar. Então a fornicação e mais homicídio, uma família toda ferida. Jacó então disse o seguinte à sua família: vamos até Betel, vamos subir até lá. Betel, aquele lugar em que ele dormiu quando fugia do seu irmão Esaú, vocês se lembram disso? Dormiu sobre uma pedra e teve aquela visão de uma ponte, de uma escada que ligava a terra ao céu, o céu à terra, e pela escada
Não é desciam e subiam anjos, não. Subiam e desciam. Qual é a diferença entre desciam e desciam? Que os anjos já estavam com Jacó. Os anjos tinham sido mandados por Deus. Então eles subiam e desciam. E Jesus vai dizer que aquela escada era um protótipo dele mesmo, Jesus. Os anjos descem e sobem sobre Jesus. Jesus é esta ponte maravilhosa. Pois bem, Jacó diz à família: vamos até lá. E agora vocês se desfaçam de seus deuses, de seus ídolos. Vamos quebrantar-nos diante de Deus. Vamos buscar a face de Deus. E meus irmãos, os resultados não se fizeram esperar. Eu gostaria de ter tempo para ler a passagem com vocês, mas não há tempo. Vocês vão ficar cansados. Eu ainda não bebi água. Então, vejam o seguinte, olha o que aconteceu. O avivamento na família de Jacó começou com a aguda consciência do pecado. Segundo, o avivamento implicou no reconhecimento claro da vontade de Deus e no propósito de aceitá-la. O avivamento exigiu sincera confissão de pecado do líder pelo povo. Aliás, eu estou lendo o avivamento espiritual de um povo. Eu estou com tanta pressa que eu saltei o item, estou falando sobre a família. O avivamento começa na necessidade da verdadeira adoração da família unida. Não adianta você mandar seu filho à igreja e não vir. Não basta você dizer a seu filho, sua filha, que o culto de oração é muito importante. É preciso que você esteja junto. Você esteja junto com a sua família. Como é importante a família unida na presença de Deus. Uma família unida na presença de Deus se torna invencível. Invencível. Vale a pena uma família buscar esse avivamento. Todos os membros da família devem santificar-se e abandonar a idolatria. Nós não temos ídolos em termos de objetos, de imagens, mas temos ídolos em casa. Nós temos ídolos no automóvel, na casa, nas coisas, no cônjuge. Tudo aquilo que é finito e nós transformamos em infinito. Tudo aquilo que é relativo e nós transformamos em absoluto. Tudo aquilo que é particular e nós transformamos em universal, se transforma em ídolo. E nós temos de jogar fora os nossos ídolos, se queremos um verdadeiro avivamento. Nada há de estar acima do amor a Jesus Cristo. Nem a esposa, nem o marido, nem os filhos, nada. Aquele que não deixar pai, mãe, cônjuge, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus deve ocupar o horizonte da nossa vida. O que ele quis dizer, aquele moço rico, muito rico. Ele disse: Senhor, eu quero te seguir. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honrarás seu pai e tua mãe. Tenho guardado isso desde a minha mocidade. O que me falta? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele, muito rico, ficou muito triste, e ainda se fala que rico ri à toa. Ficou muito triste e voltou para casa. Por que ele ficou triste? Porque o seu Deus era o dinheiro, e não o Deus verdadeiro. Então não pode haver avivamento quando temos ídolos. Quando nós adoramos a ídolos, nós estamos cometendo uma idolatria. E a família de Jacó estava cometendo. As argolas, por exemplo, das orelhas, eram provavelmente objetos para encantamento das mulheres da família de Jacó. A santificação e abandono do pecado constituem condição para o genuíno avivamento. A família tem de subir unida, a família tem de sinceramente arrepender-se, e Deus faz seguro o caminhar da família, que reunida em Betel, celebra a bondade e o poder do seu Deus. O mundo está ficando tão individualista, que as pessoas não se suportam mais. Como diz Albert Camus, o inferno são os outros. Então as famílias não subsistirão.
Cada um vai morar numa casa. E quando essa gente espalhada pelo mundo, marido num lugar, mulher no outro, os filhos em outro lugar, quando essa gente vir uma família, o pai, a mãe, os filhos, com a Bíblia na mão, indo para a igreja, essa gente vai descer do seu isolamento nos seus condomínios, para perguntar: qual é o segredo de vocês se manterem unidos? E nós vamos falar sobre esse segredo. Mas uma família avivada fará isso. Mas uma família desunida também vai falar o quê? Então a família precisa estar avivada. Mas o avivamento espiritual de um povo também acontece. Em várias ocasiões, mas aqui especialmente, os capítulos 9 e 10 de Esdras nos falam desse avivamento. Havia casamentos mistos, havia idolatria, o povo estava perdido. E a palavra dos servos de Deus, que Deus havia levantado, fez com que o povo se convertesse. O avivamento desse povo começou com a aguda consciência do pecado. O avivamento implicou no reconhecimento claro da vontade de Deus e no propósito de aceitá-la, de celebrá-la, de praticá-la. O avivamento exigiu sincera confissão de pecado do líder pelo povo e de todo o povo que confessa e chora. É só ler. Leiam, por favor, em casa, capítulos 9 e 10 de Esdras. O avivamento, então, aconteceu quando o arrependimento se tornou eficaz e levou ao abandono do pecado. O povo ouviu sua liderança espiritual e agiu diligentemente na direção da vontade do Senhor. O restante do capítulo 10 fala do resultado prático do avivamento na vida de cada um. Mas a Bíblia também fala do avivamento de uma igreja. Uma igrejinha pequena, 120 membros, que vai se tornar mais de 3.000 membros em poucos dias. Onde está esse exemplo? Está lá em Atos 1:14 a 2, até de 1 a 47. Sim, meus irmãos, que descobrimos na experiência da igreja de Jerusalém, os crentes estavam em conformidade com o plano e o propósito de Deus, reunidos no lugar ordenado pelo Senhor. Ficai na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. O poder do avivamento é o Espírito Santo. Esse povo ocupou o cenáculo. Há um cenáculo lá em Jerusalém que dizem ter sido aquele dos discípulos. A probabilidade é mínima de ser, porque Jerusalém já foi destruída. Jerusalém hoje é um verdadeiro tel, uma verdadeira montanha artificial, fruto de guerras e de destruições. Então a Jerusalém atual está muitos metros acima. Mas é um lugar típico, poderia ter sido daquele jeito o cenáculo. Já fui 12 vezes a Israel, e eu posso garantir a vocês que é assim. Pois bem, os 120 estavam lá orando. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, não desceu para trazer confusão, desceu como línguas de fogo, e cada um falava uma língua. Não é confusão de línguas, cada um falava uma língua, e as pessoas estrangeiras, judeus da diáspora, que estavam na festa de Pentecostes, foram para aquele lugar, e cada um ouviu o testemunho da graça de Deus em sua própria língua. Coisa maravilhosa essa. E aquela gente ouviu, depois do testemunho pessoal, porque o testemunho pessoal tem que preceder o testemunho formal, do púlpito, da tribuna, da praça pública, do estádio. Se não houver o testemunho pessoal antes, o público não terá eficácia. Eu vi na Hungria, em Budapeste, o que aconteceu, irmãos. Pouco antes da queda do muro de Berlim, houve o Congresso Batista Europeu. Eu estava lá em Budapeste, capital da Hungria. Sabe por que tem esse nome? O rio Danúbio atravessa a cidade. De um lado é Buda, do outro lado Peste. Então Budapeste.
Pois bem, estava lá a melhor música que eu já ouvi a qualquer convenção, porque o maestro da orquestra sinfônica, não é, do país, é que regeu, era crente batista, regeu a coral e orquestra do Congresso. As igrejas se prepararam para a tarde com Billy Graham, um domingo. As igrejas se prepararam, as igrejas convidaram as pessoas, os não crentes, os amigos. Havia no estádio olímpico de Budapeste, havia umas 50 mil pessoas. Todo o estádio cheio, até os anéis superiores, gente em pé. Eu estava embaixo, no gramado. Foram postas cadeiras para os membros do Conselho da Aliança Batista Mundial. Eu pertencia ao conselho. Billy Graham pregou meia hora, com meia hora de interpretação. Meus irmãos, o que aconteceu depois me assustou. Quando Billy Graham fez o apelo para a entrega da vida a Jesus Cristo, as pessoas desciam correndo da arquibancada para vir ao encontro dele lá no campo. Meus irmãos, eu levei um susto. Será que essa gente não quer assaltar Billy Graham, matar Billy Graham? Mas não, aquela gente ia lá para aceitar Jesus como Salvador, porque tinha sido preparada pelo povo de Deus na Hungria. A Associação Billy Graham é muito prudente e prepara fichas de decisão no número máximo da sua previsão. A associação havia preparado 15 mil fichas de decisão. Desceram 27 mil pessoas. Tiveram de partir ao meio a ficha e escreveram no verso da ficha os nomes das pessoas que se decidiram que seriam mandados às igrejas para a busca, para a conservação, para o discipulado. Ah, meus irmãos, quando uma igreja dá testemunho, a pregação se torna eficaz. E milhares podem vir. Aconteceu no dia de Pentecostes. Cada um ouviu em sua própria língua. Depois Pedro tomou a palavra e pregou o sermão mais curto que eu já ouvi na minha vida. O mais curto que eu ouvi na minha vida. Vejam só, Atos 2, 4 a 13. Vamos ler lá esse discurso. É um sermão, nós temos que aprender, não é? Eu não aprendi ainda com Pedro. Mas vejam só o que ele pregou. Pedro, em Atos 2, 4 a 13. Reparem o que está aí. A minha Bíblia, como toda a Bíblia, tem papel Bíblia, então ele fica colando. 2, 4 a 13. Bem, todos ficaram a falar e deram testemunho. Aí no versículo 14, vejam o que aconteceu. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro e os apóstolos com seus companheiros, já naturalmente com Matias, que tomou o lugar de Judas, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, não podia ser embriaguez. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continuou
por mais alguns instantes. O discurso deve ter levado uns 2 minutos. Ao ouvirem isso, versículo 37, eles ficaram com o coração pesaroso. Não está boa essa tradução, não. Porque compungiram-se em seu coração, como se uma espada atravessasse o coração deles. A palavra. É isso que significa o texto. Eles então disseram: o que faremos então? Que creiam, que sejam batizados em nome do Senhor. E foram batizados perto de 3.000. Evangelismo pessoal, cada um falando a língua daquele que falava a mesma língua. Depois o evangelismo formal, Pedro pregando, e as conversões. E os 120 se transformaram em mais de 3.000 membros. Isso é um avivamento. O avivamento na igreja primitiva. E como essa igreja cresceu, essa igreja chegou a ter talvez 12.000 membros. Mas a igreja não estava cumprindo Atos 1:8. Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ficava em Jerusalém. Era bom ouvir os apóstolos. Quem não gostaria de ouvir Pedro, João? Bom demais. Então, o que Deus permitiu? Que houvesse uma perseguição. Eu costumo dizer, o não cumprimento de Atos 1:8 permitiu Atos 8:1. A grande perseguição depois da morte de Estevão, por apedrejamento. Lembram-se disso? Então a igreja precisa às vezes ser perseguida para que cumpra a sua missão, para que haja um avivamento. E talvez uma perseguição virá ao Brasil. Aí nós vamos descobrir quem é crente mesmo, quem é de Jesus e quem não é. Então quem não é, vai deixar. Mas quem é, vai ser fiel até a morte. E acontecerá o que foi dito, não é? Ser fiel até a morte, Jesus disse, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, há resultados num verdadeiro avivamento. Nós não queremos apenas o barulho de um avivamento. Não queremos o trovão de um avivamento. Nós queremos a chuva de um avivamento. Chuva abundante que regue a terra. Aliás, vocês cantaram hoje ou ontem? Chuvas que reguem a terra. Hoje? Pois é isso. Nós queremos essa chuva forte para abençoar o mundo, para preparar os corações para a semente que há de ser lançada. Oh, que Deus nos permita um avivamento. E virão os frutos. Frutos na vida pessoal, frutos na família, frutos na igreja e frutos para o mundo. Eu mencionaria, se tempo houvesse, vários tipos de frutos aqui. E na primeira igreja batista em São Paulo, preguei um sermão no ano 2000, há 22 anos, sobre beleza a que somos chamados. Preguei sobre o mesmo tema na IBAB, no aniversário dela, quando fez 75 anos. Beleza a que somos chamados. Entre outras coisas, eu afirmei existirem obstáculos à beleza de Cristo em nossa vida. E eu apontei o seguinte: como Israel, na descrição de Ezequiel, deslembramos toda a obra de redenção e restauração que Ele fez por nós e o traímos. Mantemos dentro do peito um coração impuro, o que produz toda sorte de impureza e feiura em nossa vida. Guardamos as 7 chaves, uma consciência cheia de culpa, e não reconhecemos e confessamos nossos pecados. Mantemos uma atitude de altivez, de orgulho, de autossuficiência diante de Deus. E que então ocorre quando se verifica isso? Se o coração é impuro, contamina a expressão do amor de Deus, e minha consciência torna-se sobrecarregada de culpa. Uma consciência culpada impede, falseia a expressão do amor e leva-me a buscar as aparências, uma vida de aparências, de hipocrisia, falsifica o amor e o despoja de toda beleza e poder. Por
Por isso precisamos de um avivamento que torne bela a nossa vida, porque uma vida santa é uma vida bela, é uma vida atraente, que a gente quer imitar. Eu gosto de ler a biografia de grandes homens e mulheres de Deus, que inspiram a gente. Eu li recentemente uma biografia de George Miller, o moço que deu tanto trabalho aos pais quando jovem, muito trabalho. Depois ele teve uma experiência, ouviu uma palavra, enquanto na Prússia ainda, que era prussiano, por isso não devia ser George, mas Georg Miller. Ele teve uma experiência de conversão, e agora queria pregar o Evangelho, queria ser missionário entre os judeus, e missionários em outros lugares. Deus foi fechando as portas, e ele foi para a Inglaterra, e em Bristol, Deus mostrou a sua vontade. As crianças, meninos e meninas, andrajosos, nas ruas de Bristol, e Deus disse: aí está o povo, o campo missionário para você. Ele fundou a organização de recuperação das crianças, fundou depois o orfanato, e que bênção foi a vida de George Miller. Meus irmãos, nós precisamos de descobrir o nosso nicho, o nosso ambiente de testemunho, o ambiente em que devemos ser bênção. Pessoas que não foram alcançadas por nós e estão em contato conosco a semana inteira. Nossos vizinhos que não sabem que somos crentes. Nosso prédio que desconhece o fato de sermos de Jesus. Um avivamento vai fazer desabrochar de nós a palavra da verdade, o sorriso de Deus e o seu anelo por salvar. Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe as igrejas, para que haja um avivamento no Brasil. O avivamento que implica em arrependimento, em confissão de pecados, em perdão de pecados, em novas resoluções, em um desejo de servir, como aquele desejo expresso no hino que cantamos no começo. Eu quero convidar vocês a cantarem um outro entusiasmo agora à noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, conhece o meu coração. Senhor, eu quero ser cheio de Ti, do Teu poder, do Teu Espírito. E cheio de Ti, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado como um farol que brilha à noite. Meus irmãos, o mundo está cheio de trevas. Eu disse isso na Igreja Memorial Batista de Brasília, quando falei sobre quem é o varão de Macedônia. Eu digo, ele pode estar atravessando a Praça dos Três Poderes. Atravessa a praça e ajuda-nos. Pode estar nos tribunais, no Supremo Tribunal e nos outros tribunais com sede em Brasília. Aquela gente precisa de Jesus. E aqui em São Paulo, quanta gente precisa do Senhor. Nós somos instrumento de Deus. Deus não tem outro plano, não vai mandar anjos evangelizarem seus amigos, seus colegas. Os anjos não vêm. Vocês conhecem a famosa história? É uma espécie de lenda, mas que poderia ser verdadeira, é verossímil. Quando Jesus chegou ao céu, Gabriel disse: Senhor, seja bem-vindo ao teu lugar eterno. Mas qual o destino da tua obra lá na terra? Bem, eu deixei com Pedro, Tiago, João. O que, Senhor? Deixaste com Pedro que te negou? Com Tomé que duvidou de ti? Com Tiago e João, irascíveis, por isso apelidados Boanerges, filhos do trovão, que queriam pedir fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos, cujos habitantes não criam. É com essa gente que deixaste o futuro do teu reino? Segundo a lenda, Jesus meneou a cabeça e disse: não tenho outro plano. O plano de Deus não é mandar anjos para o Brooklyn, mas usar vocês como seus instrumentos para alcançar esta gente, este povo
nesta cidade. Eu quero ser como um farol. Há trevas, e o farol faz com que o navio, especialmente antigamente, hoje a bússola, etc., há vários mecanismos de segurança, mas antigamente era o farol que evitava o choque do navio com pedras, com escolhos. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. A sua vida tem de brilhar. Você tem que brilhar no trabalho, brilhar em casa, brilhar na escola, brilhar na universidade. Brilhar. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. Quer dizer, de dia é fácil. O sol está aí brilhando, é mais uma luz. Eu quero ser, eu acho lindo dizer isso, eu quero ser como uma ponte sobre as águas. Nós estamos vivendo um mundo de divisão. O continente humano transformou-se num arquipélago de individualismos. Há 6 bilhões de ilhas. Há famílias divididas por causa da violência, divididas por causa da política, divididas por causa da fé. Há famílias divididas. Nós temos de construir pontes para unir as pessoas desavindas, pontes sobre as águas, para que liguemos todas as ilhas ao continente da fé e da vida plena. Eu quero ser, o terceiro pedido é, eu quero ser como, que mesmo diz, depois de ser farol e ser ponte, um abrigo no deserto. Vocês não sabem a importância desse pedido. Eu já subi o Sinai 2 vezes. A gente geralmente sobe meia-noite, para chegar às 5 lá em cima, 4h30, 5. Porque é muito frio, mas melhor do que o dia. Durante o dia chega a 40, 45 graus. Então a gente de madrugada sobe. São 4 horas de subida e 3h30 de descida. Mas alguns não conseguem chegar, ou pelo calor, ou pelo frio escaldante, ou pela falta de ar. O ar é rarefeito. Então, existem ao longo do caminho tendas para abrigar os transeuntes, os peregrinos. No tempo frio, bebida quente, chás, alimentos para as pessoas que estão cansadas. No tempo frio, então a bebida quente. No tempo quente, bebida gelada, refresco, água, alimentos. Houve 2 pastores que não conseguiram subir. A primeira vez que eu subi o Sinai, eles ficaram numa tenda, ficaram ali, abrigados. Aqueles beduínos tratam muito bem a gente. Como precisamos tratar os que não conseguem chegar, os que estão cansados do caminho. Nossa casa tem que ser um ambiente assim, para acolher as pessoas. Pessoas que choram, pessoas desiludidas, desencantadas, que pensam em morrer, não tem plano de viver. Eu quero ser com uma flecha que acerta o alvo. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero ter foco na minha vida, eu quero cumprir a missão que me confiaste. Eu quero te servir a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é muito sério. Se Deus chamar você de madrugada, já fui chamado 1h30 da madrugada para visitar Juscelino Kubitschek em 1967. A empregada da dona Sara gritou lá do meu prédio, lá de baixo, eu morava no 3º andar: pastor Irlande, pastor Irlande. Eu digo, por favor, pastor perturbando o prédio, não é? Então pedi silêncio para ela, me vesti e desci. Disse: pastor, doutor Juscelino está muito aflito, muito doente, tem recebido telefonema de ameaça de morte, e ele gostaria de receber, dona Sara me disse, um pastor. O senhor está pronto a ir? Estou pronto. Quando? Hoje, às 7 da manhã. Pois eu estarei lá. Subi, dormi até às 5 horas, me levantei, me preparei, me vesti bem, a casa do ex-presidente. Cheguei lá na Avenida Vieira Souto,
lá em Ipanema, subi, falei com o presidente, orei com ele. Eu soube que mais tarde ele tomou uma decisão em Belo Horizonte, entregando a vida a Jesus. Depois, como vocês se lembram, os mais antigos se lembram, os novos não sabem, ele morreu na Dutra, num acidente de automóvel. Meus irmãos, nós somos chamados a qualquer hora. Por exemplo, diácono, eu sempre chamava um diácono para me acompanhar, mas eu sabia quem chamar, que é diácono que vai, mas aborrecido. Há outros diáconos que estão prontos a acordar e ir. Eu sei que vão alegres, eu chamo esses. Olha, irmão, preciso do irmão agora, às 2 horas. Pois não, pastor, pode contar comigo. Então marcamos o encontro, eu levava para a missão. Coisa boa é servir a Deus. Essa era a seta que acerta o alvo. Levantar a qualquer hora, ir a qualquer lugar para abençoar. Que esse avivamento ocorra em nossa vida.